fechar Renato Augusto e Juliano. É um trabalho para o Silvinho aí, opções de meias ofensivos do Corinthians. Tem o chileno Arauz, o Adson, garoto da base, e o Luan, que já teve muitas chances, até agora não correspondeu. Gabriel Pereira, Juliano chegando aí, Matheus Vital, Renato Augusto e o Vitinho. O Juliano e o Renato Augusto podem ser relacionados contra o Santos. A gente viu o Juliano ali falando na entrevista, tá louco para jogar, há mais de 3 meses não joga, é coração corintiano, tá empolgado e é claro que a torcida se empolga com a chegada de reforços, né? Ainda mais 2 reforços de nome, como esses dois, principalmente o Renato Augusto, que já ganhou títulos, já jogou muito com essa camisa. Mas e aí, Antero, vou tocar essa bola para você. O problema é do Silvinho, mas você pode ajudar aqui. Como você colocaria ou escalaria o Juliano, de repente, já para esse jogo de domingo? É para o torcedor realmente se empolgar? É para o torcedor ficar mais esperançoso, né? Mais animado de que o time não colecione vexames no Campeonato Brasileiro. Eu acho que a primeira preocupação do torcedor do Corinthians neste momento é justamente esse: é como o time melhorar, como subir, sair dessa posição intermediária. Pronto. Né? Não deve estar pensando em título, certamente porque essa é uma possibilidade muito remota, pelo menos em 2021, e também acho que não há o temor de rebaixamento, porque há elencos, né, e times mais fracos do que o Corinthians. Então, os dois foram contratados para jogarem, para entrarem e darem conta do recado. Não é aqueles assim, chegam para compor o elenco. Não é nada disso. Eles chegam, por exemplo, como havia chegado o Luan. Eu espero que não tenha o mesmo destino do Luan, né? Que veio como um jogador importante, de nome, campeão disso, daquilo, e hoje em dia não entra nem como segunda, terceira opções do Silvinho. Os dois vêm para jogar. Agora, nós discutimos até ontem, né, no Sport Center, como compor o meio-campo. Pode ter os dois, pode ter o Vitinho, pode ter. Bom, tem o Gustavo Mosquito, esse também, acredito que não seja nem tocado, né, nele, para ficar mais à frente com o Jô. Vai abrir mão de quê? De marcador? Talvez, acho que não. Então, o Gabriel, por exemplo, é um jogador importante para ficar nesse time. Cantilho também é outro. Pode ser esses outros dois que vieram para completar o meio-campo. Há várias opções, mas uma coisa é certa: os dois vão jogar. Quem são os outros de meio de campo, aí é que é dor de cabeça para o Silvinho resolver. E a gente está vendo na nossa tarja, Juliano rejeita rótulo de salvador da pátria, foi claro, o que ele disse ali na entrevista de apresentação, mas, Elton, a torcida está vendo o Juliano e o Renato Augusto como os salvadores da pátria. E aí? Sim, Antero falou aí em dor de cabeça. Eu acho que dor de cabeça já é algo de evolução do Corinthians, né? E talvez a dor de cabeça de Silvinho seja montar realmente uma equipe minimamente competitiva para disputar o Campeonato Brasileiro, para disputar na primeira parte da tabela do Campeonato Brasileiro, né? E são 2 jogadores que chegam para ser titulares. Claro que existe a questão da readaptação, principalmente do Renato Augusto, né? Vivendo um mercado diferente, né? Um futebol diferente. Mas a gente tem um exemplo do Hulk, que também jogou muito tempo no futebol chinês e chegou e tomou conta ali do ataque do Atlético. Então, pela qualidade técnica, Renato Augusto certamente vai entrar nesse time rapidamente, assim como o próprio Juliano. E aí, num meio-campo que, como o Antero colocou, né, você tem o Vitor Cantilho e o Gabriel, colocar o Renato Augusto à frente desses dois e o Juliano por um dos lados, talvez aí pelo lado esquerdo, onde ele costuma jogar, e aí mantém o Gustavo Mosquito pela direita, é uma solução. Mas Silvinho, se quiser ter mais posse de bola, por exemplo, e claro que teria que tomar muito cuidado com esse poder de marcação, mas tendo mais a bola, Renato Augusto pode fazer também a função jogando um pouco mais atrás. E aí o Juliano vem fazer essa função à frente dos 2 volantes, né? Cantilho ou Gabriel junto com o Renato Augusto. Ele ganha opções, e isso é algo que tem que ser comemorado, porque antigamente, pouco tempo, e até se a gente olhar os últimos jogos do Corinthians, principalmente no fim de semana, ele ficou preso a poucas opções. Ele agora o Silvinho começa a ter um pouco mais de luz